Que fique marcado, pessoal, que fique marcado nesse dia 8 de janeiro de 2026, a primeira vitória de uma temporada que eu espero do fundo do coração que seja vitoriosa para o Atlético, uma temporada que, ou no final das contas, a gente possa olhar lá na frente e perceber que o Atlético conseguiu ganhar títulos, conseguiu fazer boas campanhas. Então, que seja a primeira de muitas e uma vitória que deixa claro como a gente vai e deve contar com tantos jogadores da base que nos oferecem tantas possibilidades, né? Eu acho que é uma primeira apresentação desse time sub-23, desse time de aspirantes, mas no final das contas, eu acho que coletivamente, individualmente, o time deixou um gostinho de quero mais pro torcedor. Tiveram atuações que chamaram muito a atenção, como foi o caso da atuação do Bruninho. A gente vai fazer um vídeo específico sobre o Bruninho, sobre o Chiquete, sobre o Claudinho. Agora é para fazer uma análise um pouquinho mais geral do que foi a partida. E o Atlético começa o campeonato vencendo. No final acabou até sofrendo mais do que deveria ali, né? Porque toma um gol meio bobo ali. Acho que a defesa ela sofre muito a partir do momento que as alterações elas acontecem. Aí você tem uma improvisação no lado esquerdo, onde o Claudinho estava fazendo um grande jogo, o Veiga entra com muito menos mobilidade, né? O Chiquete fazia um trabalho sujo interessante ali pelo lado esquerdo, fazendo uma boa recomposição. Quando entra, o Sorriso não consegue acompanhar tão bem aquele movimento. Então acho que na hora das substituições o Atlético sofreu um pouquinho, mas enquanto o time titular estava em campo, eu acho que a gente tem muito mais elogios a fazer do que críticas. Beleza, meu povo? Eu quero começar falando, e eu acho muito importante a gente entender que o Atlético ele teve um momento de domínio ao longo da partida, né? Que foi do início do segundo tempo até ali aos 17, 18, 20 minutos, quando você ainda tinha João Cruz e Bruninho mais atuantes. O primeiro tempo não foi uma grande atuação do Atlético, apesar das chances e de um Atlético que poderia ter saído com um resultado muito melhor do que apenas 1-0, onde o Chiquete faz o gol ali no momento final. Acho que no primeiro tempo a gente teve um jogo muito picotado, oferecendo muito a posse de bola para o adversário e, óbvio, a qualidade do Atlético em muitos momentos conseguia fazer com que as individualidades do Furacão se sobressaíssem. Mas, de maneira geral, eu achei um jogo com pouca lógica, com pouca sequência, com pouco início, meio e fim. Nesse primeiro momento da segunda etapa aí foi diferente. Aí foi o momento que eu acho que o João participou mais do jogo. Eu acho que no primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de botar o nosso meio-campo para trabalhar da melhor maneira possível. E com o João Cruz entrando mais no jogo, eu acho que o meio-campo funcionou melhor, os pontas foram acionados mais à frente. Chiquete e Bruninho no primeiro tempo tinham que buscar jogo muito na origem da jogada e o Atlético ali teve seu momento de maior domínio, maior nível de atuação, mostrando que se for aquele recorte, o Atlético pode sim pensar nos objetivos que esse time de aspirantes pode vir a ter. Que óbvio, o primeiro deles é revelar a gente para o time principal, mas quem sabe até no título paranaense. Acho que aqueles 20 minutos do segundo tempo foram de um nível bem legal. Mas eu acho que tem bastante coisa para a gente refletir sobre um Atlético que não funcionou tão bem no primeiro tempo. Acho que tem muito a ver com saída de bola. Acho que o Riquelme não foi tão atuante na saída de bola como a gente gostaria, como a gente imaginava. Então isso obrigava que o Atlético jogasse muito pelo lado, com os laterais fazendo a saída de bola. Então acho que o Riquelme ele precisa melhorar, senão naturalmente ele vai perder a vaga para o Maresi, que entra, obviamente, jogando um pouquinho mais à frente, participando mais do jogo, numa zona mais perto da área, mais pode fazer aquela função que o Riquelme foi designado a fazer no primeiro momento, e acho que no final das contas o Riquelme não foi tão bem. Acho que na origem da jogada você tinha a alternativa do Pelé, que pô, dá a bola longa pro gol que foi anulado, mas também não constrói tão bem, e principalmente o Claudinho.
Claudinho, pra mim, fez um grande jogo e começava desde a saída de bola com muita qualidade. Tinha alguns momentos ali que o Atlético estava realmente muito sufocado, o Riquelme perdendo muitas bolas, e foi o Claudinho que começou a fazer a gente chegar no campo de ataque com mais constância. Não à toa, o Felipe Schick foi um dos jogadores que mais participou do jogo ali na segunda etapa. Então, chama atenção para a atuação do Claudinho. A gente vai passar por individualidade. E no segundo tempo, cara, eu acho que essa saída melhorou. Eu acho que você tinha um João mais ativo desde a origem da jogada. O Dudu ficou mais à frente, mas acho que o Dudu não conseguiu fazer um bom jogo. Acho que as grandes atuações ficaram realmente para outros jogadores. Esperava um pouquinho mais do Dudu. A bola, quando chegava no Renan Peixoto, seja uma bola mais longa, porque em algum momento a gente acabou optando por um jogo de transição. O Renan conseguia dar sequência de jogadas, não é à toa que dá assistência pro gol do Felipe Schick, mas sempre que a bola bateu no Renan, seja ele errando um passe final, seja ele errando a finalização, mas acho que ele deu boa sequência pro jogo acontecer. Acho que é um ponto legal, coletivo, para a gente chamar atenção, como o Renan não necessariamente se limitou à finalização. Na real, quando pô, a gente teve ali a chance de ver o Renan Peixoto fazendo gol, ele perde uma chance clara. Acho importante a gente ressaltar ali o que foi Gilberto e Bruninho. Acho que, principalmente na reta final do primeiro tempo, quando a gente não conseguia funcionar a partir do meio campo, a dupla ali pelo lado direito também funcionou muito bem. E acho que, em termos gerais, é um Atlético que eu acredito que ainda vai evoluir muito coletivamente. Um Atlético tenso no primeiro tempo, um Atlético tenso nos primeiros minutos. E conforme o jogo foi seguindo, o Atlético foi melhorando, foi se adaptando mais à partida, mas esse time acho que vai ainda ganhar um pouquinho mais de corpo jogando junto. Vou falar sobre algumas individualidades, algo que a gente sempre faz aqui no vídeo, né? Vamos fazer o top 5. Queria destacar o Gilberto. Acho que o Gilberto começou oscilando um pouquinho, principalmente na saída de bola, mas conforme o jogo foi passando, ele melhorou no jogo. Levou perigo em bolas paradas, levou perigo em cruzamento, levou perigo em finalização ao gol. Então, lateral, assim como a gente imaginava, muito participativo, muito ativo no último terço. Então, acho que é um jogador que vai ser uma válvula de escape, vai ser uma alternativa ofensiva para esse time, basicamente o campeonato inteiro. O Claudinho um pouco diferente, um lateral um pouquinho mais equilibrado, mas um lateral muito bom. Mas muito bom. Fiquei impressionado com o Claudinho, um jogador firme, jogador que não entra dividida para brincadeira e ao mesmo tempo com capacidade de construção, com capacidade de chegar à frente, participando de lance de construção de gol. Eu até brinquei, me lembrou muito o Abner, cara. Me lembrou muito o Abner ali, o Claudinho ao longo do jogo. Acho que fez um bom jogo para mim, com certeza, entre os três melhores. No meio-campo, queria destacar o João. Acho que de todos ali foi quem conseguiu funcionar melhor. Quando você teve um João mais atuante, quando você teve um João funcionando um pouquinho mais, eu acho que o time ele ganhou mais lógica, ele ganhou mais início, meio e fim, ele ganhou um pensador ali no meio-campo. Acho que a gente precisa falar do Sketch. O Sketch faz um bom jogo. O Sketch ele foi ofuscado pelo Bruninho, mas se você pegar os melhores momentos, você vai ver que o Sketch participou basicamente de todas as chances mais perigosas do Atlético. E o Chiquete ainda teve o desafio, porque não é a zona onde ele consegue se sentir mais confortável pelo lado. É um jogador que acaba atuando um pouquinho mais por dentro, mas mesmo como um ponta associou bem, mesmo como ponta construiu bem, mesmo como ponta conseguiu gerar jogo por ali, por exemplo, botando o Renan na cara do gol para finalizar, participando do gol anulado e, óbvio, fazendo gol. Já tinha uma finalização de média e longa distância também. Então acho que o jogo do Chiquete deixa um gostinho de quero mais. A gente falou que era a última chance do Chiquete e acho que se ele mantiver esse nível de atuação, acho que o Odaí vai querer pelo menos entender o que pode ser o Chiquete no time principal. E para terminar, o grande destaque da noite, que a gente falou pouco, porque como eu falei, vai ter uma análise um pouquinho mais aprofundada do Bruninho, mas jogou muito, né? Jogou muito o Bruninho. Num primeiro tempo, pô, mostrou uma capacidade de recomposição, de pressão que me impressionou.
E óbvio, quando a bola chegava nele, demonstrava tanto a capacidade de um contra um também, jogou um pouquinho mais aberto. Gosto mais do Bruninho numa faixa central, mostrando uma personalidade, tentando, pô, criar situações para os companheiros, bons cruzamentos. Botou ali o Renan na cara do gol e o Renan optou pelo passe no chiquete que não funcionou, mas a jogada muito bem construída pelo Bruninho. Tinha acabado de perder um gol, mostra uma personalidade muito grande, começa muito participativo no segundo tempo. Tinha acabado de perder um gol e aí entra o talento e vai lá faz um gol, mostra que pô, é de uma personalidade ímpar, então no final das contas o grande nome da noite e a grande expectativa dentro desse campeonato paranaense com certeza vai cair nas costas do Bruninho se ele continuar entregando esse nível assim. Tecnicamente parece estar muito à frente dos outros. E acho que o nível de atuação que ele teve hoje mostrou que realmente pode ser um talento precoce no sentido de entregar, mesmo muito jovem, e um talento que tá, porra, numa condição de em breve reforçar o nosso time principal. Muita calma, eu sei, mas a atuação do Bruninho, acho que a gente tá liberado a empolgar. Mas enfim, bom jogo do Atlético. O Atlético poderia ter ido mais seguro defensivamente. Acho que a zaga com Abraão e Beleze não funcionou bem. Vamos ver se o Atlético se acerta com o staff do Marcão para a gente passar a ter o Marcão como essa alternativa para a zaga do Furacão. Mas Bruninho, Claudinho, Gilberto, Chiquete, Renan, acho que fizeram a noite do Furacão. Marés entrando muito bem, João tendo bons momentos no jogo. Acho que fizeram a noite do Furacão ser uma noite divertida. Acho que no final das contas, esse time do Sub-23 vai ser realmente um time muito divertido. E eu acho que a gente vai ver sempre boas alternativas pensando no time principal, porque é um grupo muito talentoso. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. E amanhã, 6 da manhã, análise exclusiva sobre o Bruninho pra vocês. Valeu? Tamo junto, é nóis.